Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. Enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos. Precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os relacionamentos, bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. E não é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de que pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Aliás, o cristianismo é pautado o tempo todo em simbologias e em realidades contraditórias. A realidade da cruz, seu Deus é rei, mas não se esqueça
que ele é coroado de espinhos. É diferente a coroa do rei. Enquanto o rei ostenta, viu, né, a rainha da Inglaterra fazendo 90 anos, ela desfilando com uma tiara, sei lá como é que chama aquilo, uma coroa cravejada de diamantes, de pedras preciosas, certamente numa estrutura de ouro. Pois é, quando nos fala a palavra rei, a primeira coisa que nós associamos é que é glamouroso ser rei. Mas isso é uma construção histórica, uma construção social do papel. Se você for pensar, o rei é o primeiro a ser o servidor do povo. Ele é o primeiro a ser o guardião dos valores glamourizado. Você pensa na política, né? O nosso presidente, o presidente daqui, o nosso prefeito. Sempre que a gente fala dessas autoridades, o juiz da cidade, sempre pensa alguém que está acima de nós. É o contrário. É alguém que está abaixo, na primeira fileira de serviço. Isso que Jesus dizia, que o servo, o significado do servo deverá ser para nós sempre como modelo humano a ser observado. Viemos para ser. O amor é serviço. A amizade é serviço. Aí você descobre a realeza do serviço. A rainha da Inglaterra desfila pela cidade coroada de diamantes e você corre o risco de pensar que a realeza é sempre isso, glamour. Não. Volta para o seu mestre. Volta os olhos para o seu rei. E você vai ver a realeza dele está expressa no Monte Calvário, onde ele está despido, onde ele está machucado e coroado, mas de espinhos. Inclusive com uma frase irônica em cima de sua cabeça. Ali você descobre a contradição. O cristianismo está estabelecido a partir de uma contradição que nós não conseguimos resolver. Eu preciso buscar a glória de Deus e encontro a glória de Deus no serviço. Simplicidade. A glória de Deus não é a mesma da glória dos homens que nós compreendemos. Quando eu falo a palavra realeza divina, eu não posso imaginar um trono onde está sentado um rei vestido com todos os recursos da vaidade, com todos os recursos da prepotência, com todos os recursos da arrogância, que são tão próprios dos reis que conhecemos, dos governantes que conhecemos. Não, você tem uma realeza prestes a dar a vida. Aí então você entende bem, se você quiser cumprir, se você quiser desdobrar essa realeza para os papéis que nós experimentamos. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher que se desdobrou sempre para que eu tivesse vida. Deixou de dormir para que eu dormisse. Deixou de comer para que eu comesse. Deixou de se alimentar, né, para que eu estivesse alimentado. Passou frio para que eu estivesse aquecido. Aí eu descubro que isso é real. Isso é glória. É a glória do serviço. É a glória do amor. Que não fica na vitrine. Não é dourado, não é brilhante. É fosco. A realidade amorosa é sempre fosca. E Jesus já alertava para isso, que ele dizia, quando você for fazer uma caridade, contando o que fez, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. É isso. A realeza é outra. Não fique querendo o resultado que os reis procuram. Olhe para o seu rei, que foi alguém que fez tudo, a Sagrada Escritura fala isso também, passou pelo mundo somente fazendo o bem, e em nenhum momento voltou para cobrar o bem que fez. Foi rei,
mas a realeza do serviço. De nunca esperar que o outro lhe oferecesse o mesmo que ele estava oferecendo. Radicalizou esse discurso. Quando for dar um banquete, não procure os seus amigos, não convide os mais. Saia à rua à procura dos que não têm ninguém. Encha a sua casa com essas pessoas. Prepare o banquete para eles. Ah, padre, por uma questão de segurança nós não vamos fazer. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para outro. Quantas vezes eu sou hipócrita? Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato preciso. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Jesus em nenhum momento impôs a ninguém o jeito de ser. Ele propôs que era gentil, embora fosse firme, elegante, desafiador, mas extremamente elegante na maneira de fazer. Essa maturidade que nós precisamos alcançar. Lembra que no início do programa a gente dizia que nós precisamos aprender a confiar uns nos outros? Pois é, porque só quem confia obedece. Mas a confiança não cai sobre nós, ela não é uma chuva que chove sobre nós, não. Confiança é um trabalho diário. Eu, para obedecer a Deus, eu preciso confiar nele. E para confiar nele, eu preciso conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais eu conheço a Deus, maior é a minha facilidade de ouvir a voz dele aqui no meu ouvido. E ele não fala com aquela voz de não. Fala comigo através de uma pessoa igual Davi, fala comigo através da minha mãe, fala comigo através dessa palavra, fala comigo através de uma cena que eu vejo, fala comigo através dos acontecimentos. A gente terminou a Semana Santa, né? Tantas coisas na simbologia da Semana Santa falam de Deus a nós, mas também algumas simbologias podem até confundir a nossa cabeça, né? Por exemplo, o sacrifício, eu sei que tem valor fazer sacrifício, mas o sacrifício só tem valor se for para educar a nossa vontade. Eu dei uma palestra outro dia, eu estava dizendo, durante a Semana Santa, na sexta-feira da Paixão então, eu não aguentava mais receber aquela foto. Quanto mais estragado estiver o Cristo, maior impacto causa, né? Aquele Cristo todo machucado, todo ensanguentado, e aquela frase culposa, foi por você. Isso é um perigo, porque isso pode gerar uma teologia sem reflexão. Tá certo, foi por mim. Quando eu posto uma paisagem bonita, lindíssima, eu também posso escrever a mesma frase. Foi por você. Deus nos salva no sacrifício, mas também nos salva através das alegrias. É por isso que na Páscoa a gente se entope de chocolates. Tudo oferecendo a Deus. Olha, Senhor, a minha alegria é tanta e ela é toda para o Senhor. E pode ter certeza, da mesma maneira como Deus se alegra quando lhe vê disciplinado, perdendo a gordura saturada que você acumulou na sua cintura. Porque isso agrada um pai. Não tem nada que agrada mais um pai do que ver um filho disciplinado, gente. Ver você perder 10 centímetros de barriga só numa quaresma, porque criou vergonha na cara e modificou a alimentação e parou de comer coisa estragada pelo dia a dia, fez uma alimentação, fez uma dieta. Todo pai fica feliz de ver o filho assim. Mas o pai também fica feliz de ver o filho se alegrar, dançando, de ver o filho frequentando um ambiente saudável, elevando uma taça de vinho sem ser viciado e dizendo, Senhor, esse vinho aqui é em homenagem ao Senhor, que também tanto gostava de festa. Gostava tanto que fez a multiplicação do vinho na primeira que faltou.
Então, foi por você, tem que ser ressignificado. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou retirando Ele desses esconderijos estranhos que algumas pessoas fizeram para mim. Tá certo? Vejo Deus no sacrifício da cruz e entendo, foi por mim, mas não me limito a dizer isso o tempo todo. Na Sexta-feira Santa aquilo foi me irritando tanto que me deu vontade de postar uma paisagem, um sol bonito e dizer, foi por você. Sim, ali também está a salvação manifestada. Quanto mais você escuta Deus, mais você vai se libertando dos preconceitos que você mesmo tem. Ou dessa teologia muitas vezes desapegar da vida. Sabe por quê, minha gente? Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente mergulha em nós. E quanto mais a gente mergulha em nós, mais rápido a gente vai ficar, mais atento a gente vai ficar às mudanças que nós precisamos viver. São tantas. Eu sei que você tem muitas mudanças a realizar na sua vida. E eu sei que não realizando essas mudanças, você emperra a sua felicidade. Esse regime que você adia sempre repercute na sua vida afetiva, repercute na sua vida espiritual. Essa atividade física que você está prometendo desde 2002, que vai começar, seu coração está só entupindo com o tempo, você está perdendo a vitalidade porque não tem coragem de fazer, de realizar um gesto que vai lhe beneficiar. Que religião é essa? Não retira a gente da cama, que não joga um balde de água na nossa preguiça, que nos coloca mais disciplinados, mais seletivos. A gente merece uma religião que mude a nossa vida, que não só nos encha de ritos, os ritos são bons, são bonitos, nos ajudam. Mas um dia a dia bem praticado, isso é naturalmente religioso. É por isso que a gente reza na liturgia, o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Está no meio de nós, sim. Me ajudando a escolher a salada, me ajudando a fazer a caminhada de manhã ou de tarde, não sei que hora que pode. Me ajudando a expulsar os ódios e me ajudando a ser mais feliz. É o que eu desejo a você. Na estrutura dos seus dias, Deus seja o seu melhor amigo. Que lhe fale ao coração e que você obedeça feliz, porque entende que aquilo que Ele lhe pede é para o seu bem. O sofrimento já havia curado tanto Bartimeu, que ele já estava prontinho para a cura física dos olhos. Certamente aquele tempo à beira do caminho, que amarrou Bartimeu, contexto de segregação, havia colocado no coração daquele homem todos os atributos necessários para ter coragem de dar aquele salto, desenrolar-se no manto, dar aquele salto e caminhar na direção de Jesus com o seu querer à flor da pele. O querer mais profundo manifestado à flor da pele. O querer mais profundo, fundamental, elementar, na ponta da língua. Que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, sem titubear. Eu fico pensando, sabe, que muitas vezes nós não sabemos nem o que nós queremos. Ficamos sim à beira do caminho, ficamos amarrados nos nossos mantos, nas nossas segregações, na nossa falta de amor, mas isso não é o suficiente para nos amadurecer. Perdemos pessoas, perdemos estruturas, mas isso ainda não é o suficiente para nos amadurecer, para nos fazer chegar à consciência do que de fato queremos, para nos colocar no caminho do fundamental, sabe? Tenho medo de que o nosso sofrimento seja em vão e que ele só nos amargure, não nos amadureça. Que ele não provoque a maturidade que provocou em Bartimeu,
para colocá-lo com condições, capacidade de dizer ao Senhor o que ele de fato queria. Tenho vergonha às vezes da oração que faço, que peço, porque não corresponde à minha necessidade. Corresponde às vezes aos meus caprichos, minhas paixões vãs, quando na verdade eu preciso saltar para estar diante do Senhor e pedir a Ele o que eu quero, mas o querer mais profundo que está ligado àquilo que eu necessito. Então, há duas formas de responder. Senhor, o que queres? Desculpe-me. O que queres que eu te faça? O Senhor. Eu posso responder a Ele a partir de um querer superficial que não corresponde ao que eu diz, ao que eu preciso, ou eu posso responder a partir de um querer que já está à flor da pele, porque já foi muito metabolizado, compreendido, fruto do sofrimento, da luta, da maturidade, que me traz isso na ponta da língua. Senhor, que eu veja. E neste veja, nós colocamos todas as necessidades do nosso coração para a gente se tornar uma pessoa melhor. Que eu seja fiel, que eu seja verdadeiro, que eu seja justo, que eu deixe de ser ciumento, possessivo, que eu deixe a mentira, que eu deixe o apego, que eu me liberte de tudo aquilo que me priva de ser quem eu posso ser, de todas as realidades que me colocam à beira do caminho, que eu me liberte, Senhor, da minha infantilidade, da minha maldade, da minha crueldade. Eu tenha, Senhor, condições de descredenciar todas as minhas ilusões. O que queres que eu te faça? Essa pergunta, minha gente, saber responder a ela faz toda a diferença na nossa oração. E Deus continua falando conosco através de Jesus, da mesma forma como falou com Bartimeu, de maneira muito humana. Por isso o mistério da encarnação continua agindo em nós. Ele é humano, uma linguagem humana escrita aqui na Sagrada Escritura. Eu tenho contato com o Verbo encarnado aqui. Deus encontrando um outro homem, da mesma maneira como um amigo encontra outro amigo. Nós não estamos falando de uma voz que veio do céu. Não, nós estamos falando de um homem que se interessa por alguém que está jogado no chão. Nós estamos falando de um Deus encarnado que está falando com voz humana, olhando com olhar humano, socorrendo com braços humanos. É esse Deus encarnado que me fala também da mesma forma, com os mesmos recursos humanos. Embora seja uma letra sagrada, né? Uma história santa, mas os elementos que constituem essa história são todos humanos para que a gente tenha condições de compreender que o que aconteceu com Bartimeu acontece comigo, com você. Que nós também temos às beiras dos nossos caminhos. De vez em quando nós também estamos às beiras. De vez em quando nós estamos julgados, cegos, sem saber para onde ir. Privados do essencial. E até mesmo sem condições de dizer a Deus o que a gente quer. Tamanha a nossa confusão mental, afetiva, psíquica, espiritual, tamanha a desordem da nossa vida, tamanha a nossa falta de autoconhecimento, o nosso despreparo para ser quem a gente é. E a nossa incapacidade de dizer a Deus o que nós queremos. Se hoje lhe fosse dada a oportunidade de estar diante de Jesus, da mesma forma como Bartimeu esteve. E se o Senhor perguntasse a você, da mesma forma como que perguntou
a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E tu responderias para ele? Tem aqui uma pessoa que não quer ser identificada e ela fala assim: pai, eu gostaria muito que o senhor me orientasse, pois eu sinto muita dificuldade em lidar com o meu desejo de viver a castidade nos dias de hoje. Eu tenho 28 anos, tenho esse propósito, mas em um mundo de valores tão invertidos, padre, eu me sinto pressionado. Isso me faz ficar ansioso, pois eu quero encontrar alguém que realmente me faça feliz e que possa me entregar, mas muitas vezes eu não sei esperar pelo momento certo, e então acabo desanimado em muitos momentos. Como posso manter esse propósito de viver castamente, padre, e aceitá-lo como um valor em minha vida, mesmo com toda essa pressão, até que eu realmente encontre alguém que tenha o propósito de viver esses mesmos valores considerados por mim importantes? Muito obrigado. Meu querido, viver a castidade será sempre um exercício de muita luta. Primeiro porque a gente tem que ressignificar a sexualidade na nossa vida. No início do programa nós dizíamos que nós vivemos de maneira muito superficial. Sim, cada vez mais, minha gente. Nós somos estimulados a pensar de maneira rasa o tempo todo. Infelizmente, a programação que nos oferece na televisão, se é uma programação mais inteligente, ela não tem audiência, em pouco tempo ela cai por terra. Então, com isso, nós vamos ficando muito superficiais nas elaborações que nós fazemos da própria vida que nós vivemos. Eu preciso elaborar a minha existência do ponto de vista conceitual. Eu preciso me pensar. E uma das coisas que sofre justamente com essa superficialidade é a sexualidade. Primeiro que a gente nem sabe distinguir muito bem sexualidade de vida genital, de vida afetiva. Muitas vezes as pessoas pensam que a sexualidade se resume à vida genital, não é não. Eu sempre gosto de dizer, a relação genital é diferente de uma relação sexual. A relação genital é aquela em que o outro não passa de um objeto do meu prazer. É apenas o contato entre os corpos, o que pode ser muito frustrante depois que termina. Se você for parar para ouvir as muitas mulheres que estão hoje sendo vítimas de seus maridos, porque não se sentem amadas sexualmente, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Casamento é um risco, porque justamente falta o cultivo, falta espiritualidade, falta profundidade na vida a dois. O casamento se limita a ser vida genital. Por isso que em pouco tempo perde-se o interesse pelo outro, cansa, fica cansativa, vira muitas vezes um fardo para a mulher, porque a mulher tem uma maneira muito diferente de interpretar a vida sexual. Infelizmente, vamos fazer aqui a nossa meia-culpa, o homem por ser... eu não vou ficar pondo defeito na gente, não. Vou falar que por causa da diferença humana que existe entre homem e mulher, muitas vezes o homem faz a sua vida sexual ser meramente genital. E para ele isso não é tanto um problema. Mas para a mulher, quanto sofrimento no coração de uma mulher, porque ela se limita a ter uma relação genital. O sexo é muito mais, a vida sexual é muito mais que vida genital. A vida sexual engloba os sentimentos, engloba o amor, engloba o carinho, a atenção. A vida genital não, terminou, acabou. Um vira para um lado, vira para o outro e vão dormir. Então, meu amigo, é luxuoso pensar a sexualidade hoje a partir da castidade. E até os casais casados podem experimentar o valor da castidade. Não estou dizendo que você não terá vida sexual com a sua esposa, não. É que você terá uma compreensão da sua vida sexual a partir de um princípio fundamental que a castidade coloca, que é o profundo respeito pelo outro.
Não é um moralismo você fazer a abstenção da vida genital antes do casamento. Porque você já está experimentando a vida sexual que engloba o afeto, que engloba o amor, que engloba o respeito e até mesmo a excitação que você tem pelo outro. Porque também, outro dia não, já tem muitos anos, eu encontrei um rapaz na Canção Nova, eu era padre recém-ordenado, e ele veio me contar que ele iria se casar daí 15 dias, e ele me contou com muito entusiasmo que durante os 2 anos de namoro, ele conseguiu viver plenamente a castidade com a namorada dele. E ele se orgulhava de que durante esses 2 anos de namoro, ele nem sequer excitado havia ficado com a namorada. Quando ele me disse isso, me bateu um desespero. Meu amigo, você não pode nem se casar desse jeito. Viver a vida de castidade não significa você não ter interesse, apetite sexual pelo outro. A castidade não é essa coisa que nos coloca dentro de uma couraça como se nós fôssemos assexuados. Não, a castidade é você saber que o outro lhe é aprazível do ponto de vista sexual, existe a atração sexual, e você racionalmente diz a você e ao outro que esse prazer vocês vão reservar para o futuro. Se não existe a atração física, é possível que esse casamento nem seja válido. Um equívoco daquele rapaz. Quando eu digo para vocês que é luxuoso pensar a castidade nos dias de hoje, é porque a gente se limita a pensar que a castidade é a mera abstenção da vida sexual, da vida genital, desculpe. Não, é muito mais. É, antes de tudo, uma experiência de autoconhecimento, de autocontrole. No mundo que pensa tudo de maneira muito rasa e que forma gente rasa, é possível que a gente vá pensar os nossos instintos sexuais, todos muito à flor da pele e sem nenhum controle sobre eles. Isso vira um desastre na vida da pessoa. Quantas meninas hoje, perdendo a dignidade porque não são capazes de viver a castidade? No primeiro encontro com o rapaz, já vão para o motel com ele, já se entregam, e depois ficam chorando porque aquele rapaz não a valoriza como ela precisa ser valorizada. Mas é claro, se você foi tão fácil para ele, é bem provável que ele esteja pensando que você seja fácil para qualquer um que chegue na sua vida. Vá conversar com os homens, vá conhecer os seus bastidores para vocês verem. Eles vão querer casar com quem se preserva. Ah, padre, esse pensamento é machista. Não, eu estou apenas te alertando que também um homem pode cair neste relativismo. Uma mulher também pode fazer a sua escolha pensando naquele que foi mais difícil para ela. O que eu estou dizendo é que a dignidade, ela pode ir embora quando você não tem o controle do seu apetite sexual. Isso pode abrir portas para muitos processos destrutivos na vida de uma pessoa. Sim, a sexualidade é uma porta que abre, que pode nos trazer um processo de destruição muito severo, muito grave. Por isso, meu amigo, quanto mais você se conhecer, quanto mais você mergulhar nesses subterrâneos do ser, maior será a sua capacidade de administrar a sua sexualidade. Inclusive, desdobrando-a numa vida afetiva. Eu sempre digo isso. Como é que o padre pode viver a sua castidade? É só ele não abrir mão de ter amigos. É só ele descobrir as dimensões positivas dessa restrição da vida genital, que me dá uma concentração maior nos meus projetos. Sim, eu tenho consciência disso. A castidade já era uma opção na Idade Média, não era para religiosos não. Os professores acadêmicos faziam opção pela vida casta. Eles se casavam com o conhecimento. Um padre
se ele tem bons amigos, se ele enche o coração dele de amor, de afeto, se ele se doa no dia a dia. As irmãs a mesma coisa, as religiosas. Quando elas se empenham no amor ao próximo, nos projetos que a realizam, não é que vai ficar mais fácil administrar. Não é que ela não vai ter problemas com a sexualidade, não. É que você vai ficar mais harmonizado. Porque as dificuldades existem em todas as dimensões da vida. Você faz a experiência de não ser um religioso como eu sou, e você precisa se preservar para que a sua dose de autoestima continue te protegendo, te dando imunidade. É assim que funciona. Sexualidade, quando ela é compreendida apenas como uma genitalidade, ela reduz o ser humano a ser um mero objeto para o outro. E você não pode se tornar um mero objeto. Você é alguém que tem valor. Então, no esforço pela castidade, busque sempre conhecer-se, para que no momento que você estiver diante de alguém que merece a sua totalidade, você esteja pronto para oferecer. Minha gente, o nosso programa está chegando ao fim. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você que é de Juiz de Fora para estar comigo aí no dia 18 de novembro no Cine Teatro Central. Esse show era para ter acontecido hoje, na verdade, dia 11, mas ele foi transferido para o dia 18. Por problemas meus, viu? Problemas de agenda. Então você é o nosso convidado para estar conosco. Povo de Juiz de Fora e região, meu querido amigo Fabiano que está organizando, muito obrigado pelo carinho, pela forma respeitosa com que vocês têm nos proporcionado este retorno a Juiz de Fora. Vamos continuar a nossa luta por fazer esse mergulho no ser, por buscar as alturas, qualificar cada vez mais o nosso coração. A qualidade da nossa vida depende do tanto que a gente se investiga. A qualidade da nossa vida vai depender da disposição que nós teremos para lidar com os subterrâneos do nosso. Tire um tempo para você. Tenha um tempo para você prestar atenção em você. Tenha um tempo para você prestar atenção no jogo que você faz. Na maneira como você se articula na vida. O que você atribui ser valioso. O que para você tem sido importante. Desça lá no fundo do seu significado. Não tenha medo. Não tenha medo de investigar com profundidade as suas escolhas, os seus amores, os seus valores, para que, munido deste autoconhecimento, você alcance as alturas. Fazer o mesmo roteiro que os santos fizeram. Do chão ao céu. Não se chega à vida mística sem antes passar pela dureza das pedras, pela dureza do chão. Eu desejo do fundo do meu coração que esse processo seja interminável em todos nós. Que a gente nunca se sinta satisfeito com aquilo que espiritualmente a gente já alcançou. Não para ser uma vaidade, mas para crescer dentro de nós a consciência. Quanto mais a gente se tem, muito mais a gente terá a Deus. E quanto mais a gente tem a Deus, muito mais a gente se tem. É um ciclo que nunca termina. Quanto mais eu me conheço, muito mais eu conheço a Deus. Quanto mais conheço a Deus, muito mais. Cada passo é uma descoberta, cada quilômetro, uma transformação. No livro Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma, você encontrará lições que vão além da jornada física. Compre já a sua cópia. Link na descrição, frete grátis para todo o Brasil.
Hoje na liturgia nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. E resolvemos cantar essa música para nos lembrar justamente o significado da cruz na vida de todos nós. Acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida. E até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar. Passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo. Só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. Tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdido, por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h tarde. A hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5 da tarde. Meu Deus do céu, não era brincadeira. Uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Porque ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito. Tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está aí. Ainda não atingiu todos os resultados dela em mim, mas eu estou aqui lutando para isso. E cada cruz que eu preciso enfrentar é uma oportunidade que eu tenho de extrair a minha melhor parte. Vejo as realidades que me fazem sofrer e não quero ser vitimado por elas.
mas eu quero que elas sejam para mim um lugar de aprendizado. Eu acho bonito nessa música, porque ela fala, olhe para a cruz. Preste atenção na cruz. O que essa cruz representa para nós? O amor de Deus. Um amor que é infinitamente superior a todos os que nós experimentamos. Por quê? Porque é um amor desinteressado. É um amor sem as máculas que são próprias dos humanos. O meu amor, ainda que seja pelo meu filho, ele está cercado pelas minhas fragilidades. Então eu posso achar que estou amando verdadeiramente, mas eu acabar prejudicando meu filho, porque eu não soube, de repente, exigir dele. Precisava ser exigido ou exigir demais, além da conta. O amor humano será sempre marcado pelo limite. Sou criatura, não sou perfeito. Quando amo, amo a partir da minha imperfeição. É por isso que essa experiência de ser amado por Deus precisa ser experimentada diariamente. Deus me ama sem interesse. Deus me ama nunca querendo me prejudicar. Então, toda vez que eu tenho contato com a sua palavra, toda vez que eu reflito, que eu rezo, e eu tenho a oportunidade de ouvir a voz de Deus, eu estou provando uma água muito pura. Eu estou provando retas intenções. Bonito pensar isso, né? Conhecer a Deus, tornar clara sua reta intenção na minha vida. Deus nos ama com reta intenção. Nenhum desvio. Ele não está motivado pelo seu rancor, porque nele não há rancor. Muito embora na minha maneira de ver, às vezes eu atribuo rancores a Deus. Aliás, às vezes eu fico ouvindo alguns discursos que se dizem religiosos, absolutamente fundamentados em visões diabólicas de Deus. Um Deus mesquinho que faz matemática o tempo todo, que negocia graças, negocia favores. Não posso entender isso. É totalmente diferente do que Jesus me fala. Se é diferente do que Jesus me fala, eu não acredito mesmo. Pode ser o pastor mais bem intencionado no mundo, pode ser o padre mais bem intencionado no mundo. Se fala contrário àquilo que Jesus me ensina, por aqui, eu acredito em um Deus amor, um Deus misericórdia que põe o banquete para os famintos. E não tem problema com os pecadores, que olha nos olhos dos miseráveis. Um Deus que não é preconceito. Deus amigo. E que a partir da amizade estabelecida muda a nossa vida. Exaltar a cruz é isso. É recordar um amor desinteressado, que nos ama quando não merecemos ser, que nos escolhe quando deveríamos ser preteridos, quando não oferecemos motivos para a eleição e somos eleitos. A exaltação da cruz é a exaltação do amor que ama a miséria. Por que é preciso amar a miséria? Porque somente depois que o miserável se sente amado é que ele tem condições de superar a miséria que o maltrata. Não adianta você querer oferecer um discurso ao miserável. Tem de oferecer amor. E essa palavra, que pode ser muitas vezes vaga, precisa ser encarnada e concretizada. O que é oferecer amor? Oferecer oportunidade. É esquecer um pouco a miséria do outro e ter coragem de segurar sua mão, de estar próximo dele. Eu particularmente penso que estou longe de ser um cristão assim, mas eu quero ser.
Eu quero no meu dia a dia identificar essas hipocrisias que eu vou aprendendo a assimilar. Sabe, eu quero arrancar de mim isso. A exaltação da Santa Cruz é a oportunidade que eu tenho de pensar a redenção que esse amor provoca em mim. Porque se eu sou amado quando não mereço ser, por que eu não vou amar também o outro quando ele não merece ser amado? É só uma condição que me cabe? É um favor que eu recebo e não repasso? Não tem sentido isso. É contraditório na fonte, na raiz. E é interessante, minha gente, porque quando nós compreendemos a cruz do Senhor como um lugar de purificação dos nossos excessos, o nosso cristianismo vai ficando cada vez mais coerente, mais concreto, palpável, como se ele pudesse ser cortado pela faca. Não é teórico mais. Amanhã a gente celebra a festa de Corpus Christi. É a oportunidade que nós temos de pensar e celebrar. Porque a fé, ela cresce dentro de nós à medida em que a gente celebra e reflete sobre aquilo que celebramos. Não basta só celebrar. É preciso estarmos mergulhados, dentro do contexto do significado daquilo que celebramos. Celebrar o corpo de Cristo é recordar a presença real de Jesus através da Eucaristia e pensar o desdobramento concreto desta celebração que eu tenho a graça de presidir por ser padre, mas que começou no início da igreja, né? No contexto familiar, era dentro de casa, que a Eucaristia era celebrada. É bonito a gente recordar as origens do cristianismo. Era o pai, a mãe, os filhos, recordando o mistério que atualizava a presença de Jesus entre eles. Isso pode continuar entre nós hoje. Não é a mesma Eucaristia que a gente celebra lá na igreja, mas é um desdobramento dela. É tão significativo o pai ensinar ao filho o mistério da continuidade de Jesus eucarístico em nós, porque quando nós celebramos o mistério do corpo e sangue de Cristo, nós celebramos o mistério de sermos a continuidade deste corpo e sangue na história. Sim, porque a frase "tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós", tem um desdobramento também que nós precisamos compreender. Isto é o meu corpo. É Jesus que diz a mim, isto é o meu corpo. Mas eu também digo a ele, isto é o meu corpo onde o Senhor tem a oportunidade de viver. A Eucaristia tem o seu significado mais. O corpo também é dado por vós. É no nosso corpo que ele continua. Nós encarnamos, somos a continuidade do mistério da encarnação. A Eucaristia continua em nós o mistério da encarnação. É assim que o cristianismo ganha força. Quando nós nos dispomos a ser Eucaristia pelo mundo afora, a ser a presença real de Jesus, a oferecer a Ele os nossos braços, as nossas pernas. Pelas nossas pernas Ele anda dos nossos braços Ele abraça, pelo nosso olhar Ele olha, pelo nosso sorriso Ele sorri ao mundo. Isso é Eucaristia. Quando eu descubro que ao me aproximar desse altar e receber o corpo e sangue de Cristo, eu me comprometo em atualizá-lo na história. Sou em ti, és em mim.
Essa música eu fiz com Valmir Alencar há tantos anos atrás. Eu nem era padre ainda. Eu não tinha ainda a satisfação de presidir a Eucaristia. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sim, é lindo este mistério. Toda vez que nós nos dispomos a pensar a Eucaristia, a gente esbarra nessa generosidade divina em querer ser em nós, em querer estar em nós, em dar-nos a oportunidade de mergulhar a nossa carne na sacralidade de Jesus. Sim, porque a Eucaristia dignifica a carne humana. O sacramento da Eucaristia, eu acredito que seja a expressão máxima da nossa dignidade. Eu ter o direito de receber Jesus em mim. E olha que eu sou pecador, sou miserável, mas me preparo para isso. Por isso a confissão é sempre um sacramento que antecede a Eucaristia. É aquela faxina que nós fazemos, sabe, para receber bem quem a gente é. Se você vai receber uma pessoa que você ama, é natural que você queira limpar a sua casa, que você queira preparar o espaço, deixá-lo bonito, harmonioso. Sim, é o papel do sacramento da confissão na nossa vida. A gente confessa os pecados para harmonizar a alma, para receber Jesus em nós. E dar a Ele a oportunidade de encontrar em nós o nosso corpo, a nossa disposição, a nossa vontade, os nossos sentimentos. É por isso que a Eucaristia é a principal mola propulsora da nossa conversão. E eu não estou falando da repetição eucarística, não, viu? Se uma pessoa comungou uma única vez na vida porque ela ficou privada disso, aquela Eucaristia tem o poder de salvar a sua vida. Não é a repetição que nos salva, mas é o significado que nós conseguimos extrair e colocar aqui dentro da nossa cabeça. A Eucaristia é o mistério por excelência. É a oportunidade que nós temos de configurar a nossa vida ao Cristo. Mas a Eucaristia é um contexto. Não é apenas o momento em que eu me aproximo para receber o corpo e sangue de Jesus. É o contexto dela. É desde o sinal da cruz que nós fazemos para iniciar, até o amém que nos despede para continuar a missa na nossa casa, no nosso trabalho, porque a missa não termina nunca. As missas não podem ser finalizadas. Elas precisam continuar dentro de nós. Por onde eu vou, a Eucaristia que eu comunguei na igreja vai se desdobrando nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus olhares, nas minhas palavras. Então o cristão é sempre eucarístico. O que vive com responsabilidade o mistério do cristianismo será sempre eucarístico. Será sempre para o outro. Nunca fechado no egoísmo, porque a Eucaristia é partilha. Eu não tenho como me aproximar da Eucaristia e me negar depois a viver a minha partilha. Jesus me dá a oportunidade de tê-lo em mim, não para eu trancafiá-lo nos meus egoísmos e nas minhas vaidades pessoais. Ele se dá a mim para que eu tenha a oportunidade de oferecê-lo aos outros. Hoje mesmo eu recebi uma notícia muito triste. A Alvênia, lá de Sobral, no Ceará, mãe do Mauro Célio, foi surpreendida pelo suicídio de seu filho. Mauro Célio, um menino de 18 anos que já cursava o 2º ano de faculdade de medicina em Fortaleza.
Julgou-se do 10º andar do prédio onde morava. E a Fabiane Borges, que é minha amiga, de longa data já, quando ela me passou a mensagenzinha me dizendo, ela falou: Fábio, você não faz ideia do sofrimento. E a primeira coisa que ela me disse quando eu a encontrei, hoje de manhã, quando Fabiana foi para lá, que o menino se matou ontem à noite, Mauricélio se matou ontem à noite, quando ela encontrou a Alvênia cantou para ela, recitou um verso de uma música minha. Uma música que se chama Perdas Necessárias, onde eu digo que o silêncio se transforma em espera. E ela disse que naquele momento ela gostaria de falar comigo. Eu fico pensando, sabe, minha gente, que nisso consiste o mistério da Eucaristia. Em a gente significar Jesus na vida. E toda vez que nós estamos mergulhados na dor, toda vez que nós estamos mergulhados no desespero, porque eu não tenho nem como avaliar como é que esteja o coração dessa mãe hoje. A dor é tão cruel. Ela viu o marido morrer, não tem muito tempo também. Um acidente trágico levou a vida do marido. Inclusive, me parece que um pouco da tristeza do menino é que nunca superou a morte do pai. E claro, nós não temos como identificar o que fez esse rapaz se julgar do 10º andar de um prédio. Agora, o que é para nós, cristão, foi para a Fabiana hoje de manhã a oportunidade de ser a Eucaristia para essa mãe que sofria. Sabe, é você emprestar o seu coração. O princípio de compaixão nos ensina isso. Compaixão é você sentir com o outro. A misericórdia, a compaixão são conceitos muito parecidos, muito semelhantes. A misericórdia é eu sinto a miséria do outro, eu experimento a miséria do outro. A compaixão é isso, eu vivo a paixão do outro. Eu estou com o outro no momento da sua paixão. Eu sou do outro no momento do seu sofrimento e da sua luta. Isso é Eucaristia. É eu ter a oportunidade de oferecer o Cristo que está em mim àquele que está tão necessitado dele. E o tem também. É claro que Jesus está presente no coração dessa mulher hoje. Mas é que a dor é tão aguda que ela precisa do Cristo que está no outro. Porque nós precisamos de abraços nessa hora, minha gente. É humano. Eu me lembro que no velório da minha irmã, cada vez que chegava um amigo de verdade, era como se Deus estivesse me amparando através dele. Os conhecidos nessa hora são importantes também, claro. Mas quem nos ampara nesta hora são os amigos verdadeiros. Quando você vê adentrar alguém que sabe que em outros momentos da sua vida já foram misericordiosos com você, isso é, experimentaram a sua miséria ao seu lado. Foram capazes de viver as suas paixões. Teve compaixão. Foram capazes de mergulhar nos mistérios do seu coração e do seu sentimento. São as pessoas que nos marcam, porque são Eucaristias para nós em muitos momentos da nossa vida. Trazem-nos o corpo de Cristo, trazem-nos o abraço de Cristo, trazem-nos o olhar de Cristo, trazem-nos a palavra de Cristo. Sim, a Eucaristia é tudo isso. A oportunidade que Jesus tem de estar em nós, de viver em nós, de falar por nós.
através de nós. Isso é tão lindo, é tão misterioso, é tão profundo. E a gente vai pensar a maneira como tantas vezes nós encaramos a missa, né? Que é a oportunidade magna de receber Jesus Eucarístico. Embora eu possa experimentá-lo também através da palavra, a palavra de Deus, o Evangelho é a presença real de Jesus. Mas quando eu estou ali naquele contexto de celebração, às vezes eu vivo aquilo de maneira tão superficial, às vezes eu vivo aquilo de maneira tão artificial. Não, é a oportunidade que eu tenho de habilitar o meu coração para ser, para a Alvânia, essa Eucaristia. Alvênia. Só conferir. É isso, Alvênia. É a oportunidade que eu tenho de me preparar para ser para o outro. Então eu vou participar da Eucaristia e quando eu volto para casa, seria um testemunho natural ser Eucaristia para aqueles que estão lá. Voltar trazendo Jesus nas palavras, no olhar, nos assuntos que a gente puxa. Oferecer ao outro o Cristo que recebemos. Então, o Corpus Christi não é só a festa em que nós enfeitamos os tapetes para que Jesus venha eucaristicamente passar pelas ruas da nossa cidade. Não. É muito mais do que isso. É a oportunidade que a gente tem de pensar essa parceria que Deus resolveu estabelecer com o mundo através de seu Filho. Deus está em mim. Deus está em você. Eucaristicamente podemos dizer, Ele vive entre nós. Ele vive em nós. Tenho a oportunidade de radicalizar. Isso é, colocar na raiz da minha vida a presença real de Jesus.